O Senhor é justo e sempre faz justiça. Esta é a frase para ficar bem gravada na nossa mente neste 19º dia desta jornada de 40 dias de comunhão, de intensa busca pelo Senhor, pelo estudo da Sua Palavra e por uma comunhão mais profunda. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós estamos juntos, cada manhã, cada dia, estudando a Bíblia. É muito bom eu estar aqui com você. Hoje nós vamos estudar o Salmo 129. Lembrando que nesses 40 dias nós estamos utilizando como guia esta apostila chamada Primeiro Deus. Tem uma frase nessa apostila que me chama muita atenção, que ela diz o seguinte: uma única frase da Escritura é de muito mais valor do que 10.000 ideias e argumentos. Eu gosto dessa frase, porque essa frase, ela diz o que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela fala por que nós estamos aqui cada manhã. Porque a Bíblia é mais do que qualquer livro, um livro qualquer. Ela é, de fato, o livro sagrado. O salmo de hoje é o Salmo 129. Vamos ouvir o que Deus tem para falar para a gente nesse salmo tão especial, que é um salmo que é uma música, é um louvor, é uma recordação pelas libertações do povo de Deus, ou a libertação nacional. O salmo diz o seguinte: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Esse salmo, ele tem lições bonitas para nós. Ele apresenta a história de Israel na primeira pessoa. Então o salmista fala da história de Israel como se fosse a história dele. E ele usa algumas metáforas agrícolas interessantes para ilustrar o que aconteceu com Israel e também para ilustrar a ação de Deus em Israel. Então vamos lá. O versículo 1 ele diz: muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. A expressão minha mocidade, utilizada no versículo 1 do Salmo 129, ela é uma alusão à escravidão no Egito, quando o povo de Israel estava ali, no início da sua história, quando era um povo jovem. Sofreram, foram escravizados, foram chicoteados. Inclusive, a expressão chicoteados pode-se ver no versículo 2, quando ele diz o seguinte, no versículo 3, quando ele diz o seguinte, que se abriram nele longos sulcos. Esse longos sulcos é provavelmente aquilo que aconteceu nas costas dos israelitas, que eram chicoteados constantemente para que pudessem trabalhar como escravos. Então ele usa uma figura de linguagem da agricultura para dizer o que acontecia com o povo de Deus. Na sequência, eu quero voltar para o versículo 2 para enfatizar algo muito importante para você. Presta atenção. O verso 2 do Salmo 129 diz o seguinte: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Eu já falei para você que essa mocidade, ela aponta para o início da história dos israelitas, mas ela também tem uma aplicação pessoal, particular, individual. Então, quando ele diz assim, não prevaleceram contra mim, pode indicar que o povo de Israel foi protegido por Deus, que o povo de Israel foi guiado pelo Senhor. No entanto, também tem uma aplicação íntima, porque o salmista tinha certeza, era seguro de que Deus o protegia. E não só o salmista, quando nós olhamos para a Bíblia de um modo geral, amigo, nós vemos que ela apresenta um Deus protetor,
um Deus que nos guarda mesmo quando passamos por lutas e provações. Por exemplo, lá no Novo Testamento, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 a 10. Vamos lá comigo? 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 até o 10. Aqui está falando do apóstolo Paulo, mas ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Paulo reconhece que um cristão pode sofrer. Ele reconhece que um cristão pode passar por lutas, por dificuldades, por agruras, especialmente por causa do Evangelho. Mas ele também reconhece que em meio a esse sofrimento, perseguição, lutas e dificuldades, Deus estará conosco. O Senhor estará com a gente, nos protegendo, porque Ele é o nosso guardador e libertador. É por isso que o salmista diz o seguinte: desde a minha mocidade, os inimigos não prevaleceram. Podem até perseguir, mas não prevalecerão, porque Deus é o vitorioso, o nosso Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, também diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, o seguinte, ó. Quer abrir a sua Bíblia comigo? Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele apresenta a seguinte declaração: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Sofremos, lutamos, temos angústias, mas Deus nos dá vitória. Deus nos fortalece. Que mensagem linda, não é verdade? Continuemos com a leitura do Salmo 129. O versículo 4, que é o centro do Salmo 129, ele faz a declaração: mas, ou seja, mesmo que tenhamos problemas, mesmo que tenhamos sido chicoteados, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos incompreendidos, mas o Senhor é justo. O Senhor é justo. Ele cuida de nós. Depois, ele diz, faz um contraste. Até o versículo 3, ele mostra o sofrimento dos ímpios. Dos justos. O versículo 4, ele apresenta um Deus justo, que está olhando, está vendo o que está acontecendo. E aí, a partir do versículo 5, ele apresenta o que vai acontecer com os ímpios. Talvez muitos que perseguiram os justos. Então ele diz no versículo 5, sejam envergonhados, sejam repelidos, todos que aborrecem a Sião. Ele diz mais, no versículo 6, ele menciona, sejam eles como a erva dos telhados. A erva dos telhados era uma erva que crescia no telhado em virtude de sementes que caíam ali por causa dos passarinhos, que pegavam sementes e deixavam cair sobre o telhado. Então elas cresciam muito rápido, como aquela parábola que Jesus menciona lá em Mateus, no capítulo 13, ele fala de várias sementes caindo em diversos tipos de solos. E tem uma semente que cai sobre as pedras ali. Elas acabam crescendo rápido, mas porque não tem solo profundo, elas também são destruídas, ou seja, morrem rápido. Então aqui ele apresenta esta figura de linguagem. Ele diz o seguinte, que os ímpios serão como a erva dos telhados, ou seja, não vão prosperar. Não vão ter êxito, apesar de aparentemente vencerem. O que mais o Salmo 129 nos apresenta? Ele diz o seguinte, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Ou seja, o que ele está apresentando aqui é que o ímpio perde a bênção de Deus. E qual é a bênção de Deus? Nós lemos ontem que a bênção de Deus é descrita no Salmo 128. O Salmo 128, por exemplo, ele fala da bênção para o justo. No Salmo 129, no final, ele diz, o ímpio pode prosperar, o ímpio até pode perseguir o justo. No princípio, no começo, o ímpio parece vencer, mas ele vai perder a bênção. E a bênção do justo
É a bênção no trabalho, é a bênção na família, é a bênção com o cônjuge, é a bênção com os filhos, é a bênção material, é a bênção espiritual. Tudo isso o ímpio perderá. Bem, vamos fazer um resumo então do Salmo 129 através da apostila que a gente tem usado nessa nossa jornada. A apostila diz o seguinte: ao ler esse texto, ao ler o Salmo 129, Deus quer que eu saiba o seguinte, que somente Ele pode me libertar de fato dos meus opressores. Amém? Segundo lugar, segunda atividade desta apostila. Deus quer que eu sinta confiança em sua justiça. E em terceiro lugar, Deus espera que eu faça isto, que eu entregue a Ele todas as minhas angústias. O grande diferencial de hoje é que você deve escrever na apostila uma frase pelo menos em cada um desses itens. Deus quer que eu saiba o quê? Leia o Salmo 129 com essa visão que eu te dei agora e escreva o que Deus quer que você saiba. Depois, o que Deus quer que você sinta ao ler o Salmo 129? Escreva ali. E por fim, o que Deus quer que você faça ao ler o Salmo 129. E por fim, você vai escrever uma oração como resultado da leitura do Salmo 129. Pode ser? E lembre-se, a frase de hoje, o Senhor é justo e sempre faz justiça. Com esse pensamento em mente, eu quero orar por você. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de buscar o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de te adorar. Muito obrigado, Pai, pela certeza de que os ímpios, apesar de prosperarem, se não se arrependerem de seus pecados, vão ser destruídos um dia. Mas esse não é o desejo do Senhor. O Senhor deseja salvar a todos. E é por isso que agora eu oro por todos, por aqueles que são maus, por aqueles que têm andado nos caminhos do Senhor, para que todos possam ouvir a Tua voz a cada dia. Voz que salva, porque o Senhor é justo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Foi muito bom estar com você mais uma vez nesta manhã. Eu peço a bênção de Deus sobre você e lembre-se, seja revivado por sua palavra.